Vitória venceu e mereceu, gente. Ponto final. O Vitória jogou muito mais. Mas eu não fico em cima do muro não, tá? Em outros vídeos, antes desse, eu falei que achava que o favorito era o Bahia. E continuo dizendo, para mim, antes do jogo, o favorito era o Bahia mesmo. Porém, você torcedor do Vitória, você me viu falar aqui nos outros vídeos que mesmo dizendo que o Bahia era o favorito, você me viu dizendo que futebol é 11 contra 11 e o Vitória podia vencer. Estou correto ou não? Você também me viu dizendo em meus vídeos que a torcida do Vitória necessitava apoiar 100% o time no Barradão, que era necessário colocar 30 mil torcedores para sufocar o Bahia, porque eles fariam o mesmo se fosse na Fonte Nova. Você me viu falando isso ou não? Me viu, né? Então eu falei aqui pontos que eu tinha dito positivos do Vitória, apesar de que a minha opinião era de que o Bahia era favorito. Simples, antes do jogo o Bahia era favorito. Mas quando o jogo começou, o Vitória mostrou ser o time que teve muito mais vontade e disposição de vencer o jogo. O Vitória foi o time que jogou 90 minutos deste Bavi para vencer. O Bahia não. Claro, o Bahia, como tem qualidade no elenco, principalmente ali no meio de campo, empatou o jogo com o Tassiano, que está fazendo uma temporada muito boa, né? E depois virou com o Everton Ribeiro, que é um craque de bola, num cruzamento espetacular do Luciano Juba. Ali foi a qualidade daquele meio campo do Bahia, junto com a lateral, né? O cruzamento de Juba foi espetacular, que funcionou e fez o Bahia fazer 2-1. Naquele momento, eu fui no Twitter e escrevi lá algumas coisas, né? Como esta. Fim do primeiro tempo, Vitória 1, Bahia 2. O Vitória nitidamente está buscando vencer o jogo. É inegável isso, mas teve oportunidades de fazer 2 gols e não fez. O Bahia foi apenas 2 vezes e guardou a qualidade do elenco decidindo o Bavi. E foi isso, né? No primeiro tempo, o Vitória teve a oportunidade de ir para o intervalo com 2-2, com empate, mas a qualidade do Bahia estava decidindo naquele momento o jogo. Eu fui justo. No meu comentário de intervalo do primeiro para o segundo tempo, eu falei que o Vitória estava buscando a vitória. E era a realidade, gente. E aí, quando o Bahia voltou para o segundo tempo, parece que voltou com o freio de mão puxado e parece que estava apenas cozinhando o jogo, né? Você já sabe o resultado final. Vamos falar mais sobre o Bavi neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Léo Condé foi para o Bavi com a seguinte escalação: Muriel, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, William Oliveira, Dudu, Mateuzinhos, Yuri Castilho, Osvaldo e Alejandro. Já o Bahia seguiu com Adriel, Gilberto, Canu, David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre e Jean Lucas, Tassiano, Cauli, Everton Ribeiro e Everaldo. Quando o Vitória empatou o jogo, eu fiz a seguinte publicação no Twitter: o empate é merecido. Se tem um time que joga para vencer desde o primeiro tempo, esse time é o Vitória. Aqui no canal eu tenho torcedores de vários times, né? Vitória, Bahia, Fortaleza, Ceará, Sport e tudo mais. Nas minhas redes sociais é a mesma coisa, gente. Se eu tiver que dizer antes do jogo que eu acho que o Bahia era o favorito, eu vou dizer, pô. Eu não vou me esconder não, tá? Mas durante o jogo e no final do jogo, se eu tiver que dizer que o Vitória foi melhor, eu vou dizer, gente. Porque eu não sou, digamos assim, tão clubista ou tão anti-Vitória como vocês acham que eu sou, não. Antes do jogo, realmente, para mim, o Bahia era favorito. Terminou o jogo, eu vi que o Vitória amassou o Bahia. Amassou mesmo. O Vitória poderia ter feito 4, 5 gols no jogo de hoje. O Bahia não. O Bahia, no segundo tempo, parece que estava cozinhando o jogo, jogando para trás, meio lento, sem querer ir para frente. E o Vitória em cima. Com a expulsão do Rezende, que eu falei lá, bem, enfim, eu comentei lá no Twitter, né? Com a expulsão do Rezende, isso ajudou e muito o Vitória ir para cima e empatar. E foi o que aconteceu. E depois teve a virada do Vitória merecido. Gente, o Vitória mereceu vencer. O Vitória mereceu. E quando o Vitória fez o terceiro gol, eu fiz a seguinte publicação: gol do time que buscou a vitória o jogo todo. Vitória 3, Bahia 2. Eu acho é pouco. E sabe por que eu disse que achava pouco? Porque o Bahia abandonou o jogo no segundo tempo. Na minha opinião, tá, gente?
O Vitória voltou muito mais ligado. E como eu já falei, foi o time que buscou vencer o jogo os 90 minutos. O Bahia não. Gente, olha só. O elenco do Bahia tem peças no elenco do Bahia que são muito mais qualificadas do que o time do Vitória, tá? Mas o Vitória venceu hoje porque foi na raça, na intensidade. O Vitória foi subestimado, o Vitória foi zoado, todo mundo dizendo que o Bahia era favorito, inclusive eu mesmo. Eu estava aqui dizendo que para mim o Bahia era favorito, eu tirei a minha onda aqui com o Vitória. Isso faz parte do show, galera, entende? Então os jogadores do Vitória estão vendo isso, a comissão técnica está vendo, a torcida está vendo. Então os caras encararam este Bavi como se fosse uma final de campeonato. O Bahia não. O Bahia não encarou, o Bahia não foi intenso. O Bahia, ele só foi intenso 2 jogos neste começo de temporada, apenas 2 jogos. No primeiro jogo do time principal, quando regressou de Manchester, que foi contra o Jacobina, que ganhou aí, eu acho que foi 5-0, né? Nesse dia eu vi um Bahia intenso, o Bahia ficou o tempo inteiro em cima do Jacobina. E contra a equipe do Sport Clube do Recife, o meu time, que o Bahia teve a oportunidade de fazer 3, 4, 5, 6, não fez. Por quê? Porque o goleiro do Sport, o Kaique França, estava numa noite inspirada. E também o Sport respeitou demais o Bahia, né? Porém, vejam o que o Sport fez com o Bahia. Gustavo Coutinho venceu de cabeça 2 jogadores do Bahia e meteu uma bola na trave. Gustavo Coutinho fez um gol no Bahia. Teve um lance que nós fomos prejudicados pela arbitragem, porque o jogador Arthur Kaique, se não me engano, foi de cara com o goleiro marcar impedimento quando o jogador veio do campo de defesa. O Sport foi meio que prejudicado naquele jogo, mas o Bahia, nos acréscimos, venceu o Sport. O que ficou de recado naquele jogo? Que o Bahia jogou pra caramba, que o Bahia engoliu o Sport e tal. Por quê? Porque o goleiro Kaique França fez defesas espetaculares. Mas o jogo foi 2-1 pro Bahia, gol nos acréscimos. Simples. E o Sport, quando foi, assustou e muito a torcida do Bahia. Tanto é que o Sport fez um gol e meteu uma bola na trave, tá? E não foi um time intenso. Quem foi intenso foi o Bahia. No jogo de hoje, quem foi intenso foi o Vitória. E já é a segunda derrota desse time principal do Bahia que não jogou nada lá contra o River no Piauí, e a galera falando de, não, que o gramado, que não sei o que. E hoje? Qual é a desculpa de hoje? Porque, o gramado do Barradão é bom, o gramado é bom. Só que hoje o Bahia provou do próprio veneno. Qual é o veneno do Bahia? Usar a Fonte Nova como escudo, lotar o estádio, 47, 50 mil pessoas sufocando o adversário, os caras ali em cima vencendo o jogo. Hoje foi a vez do Vitória, lotou o seu estádio com 30 mil, abafou o time do Bahia, foi para cima e venceu. Venceu na tora. O Vitória amassou o Bahia. O Bahia foi amassado. O Vitória poderia ter vencido hoje de 4-2 tranquilamente. O Vitória jogou mais que o Bahia. Doa a quem doer. Esta é a realidade. E isso serve de lição para você, torcedor do Bahia, de que o que vem por aí ainda tem muito jogo pesado. Vocês vão enfrentar o Ceará no Castelão. Se vocês avançam na Copa do Nordeste, muito possivelmente vocês podem topar com o Sport ou com o Fortaleza. E se topar com o Sport novamente, não vai ser aquele jogo que o Sport fez, principalmente se for na Arena Pernambuco. Vocês viram o Fortaleza ontem contra o Ceará, né? Tava perdendo de 2-0 no intervalo, foi lá virar o jogo. E só sofreu empate por causa de um pênalti aí no finalzinho do jogo. Então o Bahia tá montando um elenco muito bom, tem peças muito boas, mas o Bahia não tem defesa e não tem ataque. Eu já falei isso aqui várias vezes. O que foi que o ataque do Bahia fez hoje? 0, nulo. Oswaldo, com 500 anos, fez 2 gols na zaga do Bahia. 2. E Everaldo? Ok, Everaldo deu um passe magistral pro gol de Tassiano. E aí? Mas quem ganhou o jogo? Oswaldo, 500 anos, 2 gols. O atacante do Bahia não fez nada. E aqui, ó, no finalzinho, quando faltava aí uns 5 minutos para terminar o jogo, faltou luz aqui em casa, né? Então eu não vi o finalzinho do jogo mesmo, os acréscimos nem nada. E eu não sei se Estupiñán entrando, muito possivelmente não entrou, né? Por quê? Porque o Estupiñán estava jogando na Europa, ele vem com condicionamento físico, a temporada está rolando por lá. Por que não colocou o Estupiñán? Enfim, acabou com que Luan não fez falta à equipe do Vitória, né? E eu que critiquei tanto porque o Léo Condé não levou o Luan, realmente não fez falta. O Vitória foi melhor, gente. Matheus Barbaço, no Twitter, falou o seguinte: parabéns, Ceni, parabéns, Rezende, respeito muito vocês, mas acabaram com um clássico que estava nas mãos.
Discordo que o clássico estava nas mãos. Meu querido amigo Barbaço, não estava não, tá? O placar de 2-1 do Bahia não estava indicando que o clássico estava na mão não, meu amigo. O Vitória estava em cima. Agora sim, Rogério Ceni e Rezende acabaram com o Bahia hoje, né? Isso eu concordo. E Cássio Zirpoli, que não é torcedor do Bahia nem do Vitória, não tem a paixão, nem tem o clubismo, ele falou o seguinte: co-irmão incendiando o Barradão agora. A expulsão de Rezende pesando 1 tonelada no segundo tempo, no qual o mandante já era melhor. Simples. Então o Bahia não tinha o jogo na mão não, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Parabéns ao Vitória e à torcida do Vitória. Tchau, galera!